Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com o nosso encontro, cujo tema é a história da salvação. Já vamos para a terceira parte e vamos ver se a gente consegue concluir essa parte do Antigo Testamento ainda hoje, nesse encontro. Vamos iniciar com a nossa oração de sempre, invocando o Espírito Santo para que ele nos ilumine também neste dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo e Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos relembrar então que nós terminamos o nosso último encontro quando estávamos falando sobre a fome que se abateu no Egito e em toda a região, o encontro de José com os seus irmãos que o haviam vendido como escravo lá no Egito. José se tornou o segundo homem do Egito por conta da revelação dos sonhos do faraó, e depois ele tem o reencontro com a sua família e ele traz o seu pai e os seus irmãos para se estabelecerem ali no Egito. É importante a gente frisar que em pleno período de fome, José teve o direito de dar à sua família as melhores terras do Egito, as terras mais férteis, conforme o próprio faraó, reconhecendo toda a história de José, liberou. Bom, acontece que essa casa de Israel se estabelece ali no Egito e prospera. Israel viveu ali no Egito mais 17 anos antes da sua morte. Depois, com o passar do tempo, veio também a morte de José, e veio a morte também do faraó, e essas cerca de 75 pessoas da casa de Israel se multiplica e prospera dentro do Egito. Nós não conseguimos definir, dentro desse período de 430 anos que eles viveram dentro do Egito, quanto tempo eles levaram para ter essa prosperidade, mas certamente foram muitos anos. E com a morte de Faraó e também de José, vieram outra dinastia, outros reinos. E com essa prosperidade da casa de Israel dentro do Egito, começou a causar uma certa preocupação. Eles já eram tão grandes a ponto de preocupar os egípcios. Porque a gente lembra que todas as terras do Egito foram para as mãos do faraó. Então esse povo ele ficou empobrecido por conta desses 7 anos de fome. Enquanto que a casa de Israel, com o consentimento do faraó, receberam as terras mais férteis. Então é natural que a casa de Israel prosperasse mais do que o próprio povo do Egito. Mas o fato é que, com o passar do tempo e com essa preocupação do crescimento da casa de Israel dentro do Egito, os novos faraós, os novos políticos e até o próprio povo começa a se preocupar e começa a ter medo de que eles possam se aliar aos inimigos do povo egípcio e lutarem contra eles. Então, aos poucos, eles começam a tirar todas as regalias do povo de Israel e, com o passar do tempo, chegam ao ponto de escravizá-los. Quando eles se deram conta, eles já eram escravos do povo egito.
Ou seja, toda aquela promessa que Deus havia feito, né, da posse de uma terra, que era a terra de Canaã, até agora não havia se cumprido, né? Jacó, ou Israel, né, estava nessa terra de Canaã, com a fome, teve que migrar novamente para o Egito, e embora eles tivessem prosperado por um período, ainda estavam vivendo como estrangeiros no Egito. E ainda depois vem a escravidão, né? Então, depois de cerca de 400 anos, né, 430 anos, esse povo ele está totalmente escravizado, né? E aí que aparece a figura de Moisés, né? Vamos falar um pouquinho sobre Moisés. Num determinado período, o faraó já estava tão preocupado com a quantidade de hebreus, né, ou de israelitas, que estavam ali no território, que ele tomou uma decisão, né? Ele ordenou às parteiras dos hebreus que matassem todos os filhos meninos, né, que deixassem viver somente as meninas. Mas as hebreias, né, as parteiras, elas temiam a Deus e, de forma escondida, deixavam que os meninos vivessem. Até que chegou um ponto que o faraó falou, não, mande matar todos os meninos. E a gente vê, inclusive, aqui, né, uma prefiguração daquilo que aconteceu na época de Jesus Cristo. Quando Herodes, né, se sentiu enganado pelos reis magos, também ordenou que matassem todas as crianças menores de 2 anos, né, com medo da profecia que havia de se cumprir ali, que um rei nasceria ali na terra de Belém. Então ele, por conta dessa profecia, do medo e desse menino que os reis magos vieram adorar, ele pediu que então matasse todas as crianças ali da região. Então aqui acontece a mesma coisa, né? E acontece que nesse período, uma mulher hebreia, né, ela deu à luz ao menino. Ela era da tribo de Levi, engravidou, deu à luz a um filho e conseguiu esconder esse menino por 3 meses. Mas quando ela viu que não conseguia mais esconder, né, esse menino da perseguição dos soldados de Faraó, então o que ela fez? Ela construiu uma cesta, né, um cesto vedado ali com betume, com piche, preparou essa cesta e colocou ela no rio Nilo, na região ali onde a filha do faraó costumava tomar banho. E a irmã de Moisés, a irmã mais velha, estava junto. E quando a mãe colocou essa cesta dentro do rio, a menina ficou ali observando e viu que uma das criadas, né, por ordem da filha do faraó, pegou a cesta e viram essa criança lá dentro. A menina, irmã desse menino, correu até a filha do faraó e perguntou se ela não queria que ela procurasse uma mulher hebreia para amamentar aquele menino. E a filha do faraó concordou. E a menina foi lá e chamou a própria mãe do menino, né? E a filha do faraó, então, disse à mãe que amamentasse o menino, que ela lhe pagaria, e que depois, quando ele já tivesse desmamado, né, entregasse novamente a filha do faraó. E assim aconteceu. A própria mãe do menino, né, amamentou ele até uma certa idade e depois entregou ele à filha do faraó, que adotou ele, né, e chamou ele de Moisés. Moisés, na língua egípcia, significava aquele que foi tirado das águas. Muito bem, com essa adoção de Moisés pela filha do faraó, Moisés cresceu dentro da corte egípcia. Então ali ele estudou, teve todo o conhecimento que a corte egípcia tinha. Então ele estudou, se tornou conhecedor das finanças, de estratégias de guerra e tudo mais. E passado 40 anos, Moisés estava andando, né, pelo Egito, e ali ele passou por onde os hebreus, né, os seus irmãos de sangue, estavam trabalhando como escravos. E ali realmente ele percebeu,
né, por incrível que pareça, somente depois de 40 anos, é que ele percebeu o quanto realmente aquele povo sofria. E ele viu também um feitor egípcio espancando, né, maltratando um hebreu. E ele, na defesa desse hebreu, acabou matando esse egípcio e acabou escondendo ele na areia. Mas só que isso não ficou em segredo, a notícia correu e chegou até o faraó. E o faraó, irritado, né, quis a vingança desse sangue egípcio, né, queria matar Moisés. E Moisés teve que fugir do Egito. Moisés fugiu então pelo deserto e foi parar na terra de Madiã, aonde existia ainda alguns hebreus que não eram escravos. E lá ele encontrou a família de um sacerdote que tinha lá as suas filhas, né, que pastoreavam as suas ovelhas, o seu rebanho. E vem aí uma história do poço novamente, né, para a gente ver o quanto era importante os poços naquela época, porque era a única fonte que eles tinham, né, longe do rio Nilo, a única fonte que existia de água eram os poços, aonde se concentravam as aldeias e os rebanhos. E Moisés, chegando num desses poços, viu que as filhas desse sacerdote queria dar de beber para o seu rebanho, mas alguns outros pastores, né, não estavam permitindo, né, estavam expulsando elas dali. E Moisés veio em defesa delas. Moisés depois conheceu esse sacerdote, passou a viver com ele e também acabou recebendo uma de suas filhas como sua esposa. E Moisés viveu com o seu sogro ali durante mais 40 anos, né? Então ali ele cuidava unicamente do rebanho do seu sogro. E enquanto isso, o povo de Israel lá no Egito continuavam sofrendo com a escravidão. Até que um certo dia, né, Moisés estava pastoreando na região do Monte Horebe e um anjo do Senhor lhe apareceu como uma chama de fogo numa sarça, num arbusto. E Moisés começou a observar que, apesar do fogo, né, daquela chama nesse arbusto, nessa sarça, esse arbusto não se consumia. O fogo ficava ali e não consumia esse arbusto. Então Moisés resolveu chegar, né, mais perto para ver o que realmente estava acontecendo. E foi então que Deus o chamou ali do meio da sarça. Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaque. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E Deus ainda disse, de fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, decidi livrá-los dos egípcios e levá-los daqui para uma terra boa e vasta, aonde há leite e mel com fartura. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Ou seja, nesse período Moisés já estava com 80 anos. 40 anos que ele viveu no Egito, na corte do Egito, e agora mais 40 anos vivendo com a família do sacerdote na terra de Midian. E Deus ainda disse para ele, eu estarei com você, diga a eles que o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Aqui nós fazemos um parênteses, né? Porque no Evangelho de João, Jesus Cristo diz assim, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele afirmou, né, com isso a sua pré-existência eterna, ou seja, a sua divindade absoluta. Então o nome que Deus pediu que fosse dado, né, aos israelitas
era simplesmente: eu sou aquele que sou. Deus não queria naquele momento ser vinculado a um nome como faziam os pagãos. Mas, com tudo isso, Moisés ainda fica com receio e começa a argumentar com Deus sobre a sua incapacidade para cumprir essa missão, até que Deus se irrita, né, com Moisés e coloca o seu irmão Arão para ir com ele e ser o seu porta-voz junto ao faraó, porque Moisés argumentava que não tinha o dom da palavra, não sabia falar, então Deus colocou o irmão dele, né, Arão, para ir com ele. E Deus disse a Moisés: eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão os force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios. Somente depois disso ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias, sairão com objetos de prata e de ouro, e roupas que vocês porão em seus filhos e suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. E leve na mão esta vara que te dou, com ela você fará os sinais milagrosos. E aí então Moisés se despede do seu sogro na terra de Midian e volta com a sua família e com o seu irmão, né? Inclusive a sua irmã Miriam também, Miriam ou Maria, né? E voltam para a terra do Egito. E Deus havia dito para Moisés: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos e juntos partiram de volta ao Egito. Chegando no Egito, Moisés e Arão se reuniram com as autoridades israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Aqui é importante a gente salientar também que, embora eles vivessem como escravos lá no Egito, eles tinham uma organização política e religiosa, tinham as suas lideranças, né, principalmente uma liderança religiosa. E normalmente essa liderança era através dos anciãos, né, dos mais velhos. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo com a vara que o Senhor lhe havia dado, e eles creram em Moisés. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo em vista a sua opressão, curvaram-se em adoração diante de Deus. Muito bem, e Moisés e Arão foram então falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: mas quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair, porque vocês estão fazendo o povo interromper as suas tarefas. Voltem ao trabalho. E o faraó ainda deu ordem para os seus feitores que endurecessem ainda mais o trabalho dos hebreus. E aí a gente já percebe logo em seguida, né, que eles saíram daquele momento de euforia, onde acreditaram em Moisés sobre a libertação, e já começam a murmurar contra Moisés. Porque foi assim: ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão e lhes disseram: vocês atraíram o ódio do faraó e de seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Mas, mesmo Deus confirmando a sua promessa através de Moisés, eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Por ordem de Deus, Moisés volta ao faraó, que continua com seu coração endurecido e não liberta ainda os israelitas. Mesmo diante de alguns milagres realizados na frente do faraó, mas eles e os seus feiticeiros, né, diziam que aquilo tudo eram apenas truques e magias. Moisés havia feito, né, aquela vara que Deus havia lhe dado se transformar numa serpente diante do faraó. E aí então Deus ordena as pragas no Egito pelas mãos de Moisés. Mas mesmo assim, uma praga após outras, né,
o faraó se recusa a libertar os escravos. E é importante a gente observar que na narrativa, né, a gente vê que as pragas elas só atingiam o povo egípcio, né, e os seus animais, e não causavam nenhum mal ao povo hebreu. E a primeira praga foi quando as águas do Nilo, pelas mãos de Arão, se transformaram em sangue. Moisés havia dito ao faraó: assim diz o Senhor, nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das águas do Egito. Dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a parte no Egito. E assim tudo aconteceu, mas mesmo assim o faraó e os seus conselheiros acreditavam que aquilo era magia e não deixava o povo sair do Egito. E ainda através de Arão e Moisés, né, outras pragas atacaram o Egito, mas o faraó insistia em não libertar os hebreus, até porque os hebreus, né, eram escravos, era toda a mão de obra pesada que eles tinham lá no Egito. Por isso eles foram atacados pelas pragas das rãs, dos piolhos, das moscas. Com as pragas das moscas, o faraó permitiu que eles fossem até o deserto para prestar culto a Deus, mas depois teriam que voltar. Tão grande eram os enxames de moscas, né? Mas nenhum enxame atacava o povo hebreu. Mas mesmo assim o faraó ainda se arrependeu, né, e acabou não deixando, né, mudou de ideia e não deixou o povo sair para prestar esse culto a Deus. E novas pragas atacaram o Egito, né, através das mãos de Arão e de Moisés. Mas o faraó não libertava o povo hebreu. Eles foram atacados ainda por peste nos animais, feridas na pele dos egípcios e de seus animais. Deus mandou uma tempestade de granizo como nunca houve no território do Egito, e somente onde os egípcios estavam. Esse granizo também não atingiu o povo hebreu, os israelitas. Deus enviou ainda a praga dos gafanhotos, que devorou todas as plantações, né? Enviou dias de trevas só no território onde estavam assentados o povo egípcio. Aonde estavam os hebreus, né, tinha luz normal. E com tudo isso, o faraó ainda mantinha o seu coração endurecido e não libertava os hebreus. Até que então Deus envia a sua última praga aos egípcios, né, que era a mais terrível de todas, ou seja, a morte de todos os filhos primogênitos da casa do faraó. E Deus disse, somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará do Egito. Aqui é importante, né? Este deverá ser o primeiro dia do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deve separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue dos cordeiros nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Então aqui a gente vê também a prefiguração, né, do sangue do cordeiro que salva o povo hebreu. Ou seja, toda casa onde tivesse marcada com o sangue do cordeiro, aquela praga da morte dos primogênitos não atingiria o povo hebreu. Assim como nós tivemos em Cristo, o Cordeiro de Deus, que através do seu sangue derramado na cruz, também salva a nós, a toda a humanidade.
Muito bem. E naquela mesma noite vocês comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Então, para os judeus ainda a Páscoa ainda é a celebração desse evento, para eles muito importante, que é a saída do Egito. Então, o próprio Deus ordenou que aquele dia seria para eles todo ano o dia de Páscoa. Depois, para os cristãos, a Páscoa se tornou a ressurreição de Cristo. Nós vamos ter oportunidade de falarmos sobre isso oportunamente. E Deus disse ainda: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Na sequência, depois, tem toda uma narrativa de como eles devem fazer os seus ritos para a celebração dessa festa do Senhor, que é a Páscoa. Ele diz assim: obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Depois que Moisés falou aos israelitas, eles se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias de todos os animais. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: saiam imediatamente do meio do meu povo, você e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: se vocês não saírem, todos nós morreremos. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos próprios conselheiros do faraó e pelo povo. Ou seja, até os conselheiros do faraó já haviam entendido, percebido que Deus estava com Moisés realizando todos esses prodígios. Os israelitas obedeceram a Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. E o Senhor concedeu ao povo egípcio uma disposição tão favorável por parte deles, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. É bom a gente lembrar que nessa época só se contavam os homens, muitos recenseamentos se contavam os homens com idade de trabalho, com idade de poder enfrentar uma batalha, as guerras, como soldado. Aqui se referem a homens, sem contar as mulheres e crianças. Nessa época, mulheres e crianças não tinham um valor nem para participarem dos recenseamentos. E ainda grande multidão de estrangeiros que estavam escravos lá com os israelitas, os seus rebanhos, bois, ovelhas, cabras e tudo mais. O período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos saíram do Egito. É importante a gente frisar aqui que a gente costuma ouvir que esse povo viveu como escravo durante 400 anos no Egito.
é o mais comum a gente ouvir. Mas na verdade, né, eles viveram por 430 anos. Mas os estudiosos não conseguem registros, né, de quantos anos eles viveram em prosperidade e quantos anos eles viveram de escravidão. Então, esses 430 anos aí aproximados foi todo o período que eles ficaram no Egito até a sua libertação. E aí Deus passa a eles, né, a instrução sobre a Páscoa, dizendo: assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite, para honrar o Senhor por todas as suas gerações. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: estas são as leis da Páscoa. E aí vem toda uma narrativa, né, de todos os rituais que eles deveriam fazer dali em diante, para celebrar esse dia de festa, essa Páscoa. E então os israelitas partiram, e durante o dia o Senhor ia adiante deles, né, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. Então essa coluna de fogo, de nuvem, né, gerava ali para eles uma sombra que facilitava a caminhada deles pelo deserto. E à noite essa coluna de fogo iluminava, de forma que eles tinham forças, né, para caminhar tanto durante o dia quanto durante a noite. E essa coluna, né, não se afastava do povo, nem de dia e nem de noite. Enquanto isso, lá no Egito, no palácio, né, o faraó e os seus conselheiros mudam de ideia. Arrependidos pela perda da mão de obra dos escravos, resolvem sair em perseguição para trazerem eles de volta. E alcançam eles quando eles estavam acampados à beira-mar. No caso aqui a referência é o Mar Vermelho. Quando os israelitas avistaram os egípcios na direção deles, com todo o poder do seu exército, ficaram aterrorizados e clamaram ao Senhor. Na verdade, começaram a murmurar novamente contra Moisés. Então o medo fez com que eles não tivessem confiança em Deus e em Moisés, né, mesmo diante já de todos os prodígios que eles tinham visto. Basta ver a coluna de nuvem e a coluna de fogo. E disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos do que morrermos aqui no deserto. E Moisés, né, já confiante, respondeu ao povo simplesmente: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios. O Senhor lutará por vocês. Por favor, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então aqui a gente tem um exemplo de que a gente deve sempre ter essa confiança em Deus nos nossos momentos difíceis. Nunca nos momentos difíceis nos desanimarmos, termos medo ou nos revoltarmos contra Deus. Porque é desses momentos de dificuldades, de angústia, de tristeza, de dor, é que Deus, né, tira boas coisas. Depois disso, com certeza, tem uma recompensa. Então, por isso, sempre suportar com tranquilidade, com confiança em Deus. E então Moisés, obedecendo ao Senhor, estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um vento
forte que soprou toda aquela noite, e as águas se dividiram e os israelitas atravessaram, a pé pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Aqui a gente vê muito nos filmes, quando Moisés estende a sua vara e imediatamente as águas se levantam, em questão de segundos, minutos. Na verdade, observa aqui na narrativa que um vento forte oriental que soprou toda aquela noite. Então já de madrugada é que eles foram ver que as águas haviam se afastado. E os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e os cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez com que as rodas dos seus carros se soltassem, de forma que eles tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Então nessa hora os soldados realmente perceberam que havia um Deus muito maior do que os seus deuses e que esse Deus lutava em favor do povo de Israel. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor lançou-os ao mar. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. E aí nós passamos para um outro período, que é o final da escravidão e o início da caminhada desse povo pelo deserto. Nós sabemos que esse período de caminhada no deserto foi de 40 anos. E, obviamente, esses 40 anos duraram também por conta do pecado, dos pecados desse povo durante essa caminhada, que a gente vai ver aí em mais detalhe na sequência. Durante a caminhada pelo deserto, Deus vai fazendo prodígios, tirando água e alimento do deserto, tirando água de pedras e alimentando o povo com maná e codornizes. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem em uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras da terra de Canaã, onde era a terra prometida. Isto, porém, não implica necessariamente que eles comeram somente maná. Na verdade, maná era o alimento principal, Até porque eles tinham rebanhos de bois, de cabras, ovelhas e tudo mais. Então isso faziam com que eles fossem supridos por carne, por leite, essas coisas. E durante essa caminhada no deserto, Israel foi se fortalecendo, foi se consolidando de forma religiosa, com aquelas instruções dos ritos que Deus havia passado para eles, foram se estruturando politicamente e também militarmente. Então eles tiveram que lutar com vários povos que muitas vezes agrediam eles e povos que estavam no caminho deles. Então durante esses 40 anos houve muitas batalhas, muitas guerras. Um desses povos foram os amalequitas, onde a batalha teve uma participação visível de Deus através de Moisés e de Josué. Já no deserto, havia aparecido um novo personagem que era Josué, tanto que Josué vai suceder Moisés após a sua morte. Então Moisés disse a Josué:
Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição do alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas. Então ele reuniu os seus soldados, e foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. No entanto, Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina conforme Deus tinha dito a Moisés. Enquanto ele mantivesse as mãos erguidas, os israelitas venciam as batalhas. Quando, porém, Moisés abaixasse a mão com a vara, os amalequitas é que venciam. Num determinado momento, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que ele pudesse se sentar. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio de espada. E a maioria dos estudiosos entende que esses amalequitas foram os descendentes de Amaleque, que foi neto de Esaú, aquele que foi enganado por seu irmão Jacó e queria matá-lo, fazendo com que Jacó fugisse e fosse viver com seu tio Labão, e lá teve as suas esposas, seus escravos, onde teve os 12 filhos, que se tornaram depois seus descendentes se tornaram as 12 tribos. Bom, depois de tudo isso, quando as coisas se acalmaram, Jetro, que era o sacerdote da região de Madiã, e era sogro de Moisés, soube de tudo, o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, alegrou-se e foi ter com Moisés, foi visitar Moisés. E disse, bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou, exatamente naquilo de que eles se vangloriavam. E nesse momento de paz, Moisés já estava fazendo o papel de juiz. Então o próprio Moisés inicia uma forma de governo através de juízes. Moisés julgava as questões do povo que permanecia em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Vendo o esforço de Moisés ou do povo, o sogro disse-lhe, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Ouça o meu conselho. Escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e honestos. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples eles decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o teu fardo, porque eles dividirão essa tarefa com você. E Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Então veja como Deus usou da visita do sogro de Moisés, que tinha o nome de Jetro, para lhe dar essa orientação, que durou depois durante pelo menos 300 anos, que foi essa forma de governo por juízes, dividindo essa tarefa, onde as questões mais simples eram divididas, eram julgadas pelo próprio povo, chegando a Moisés somente as questões mais difíceis. Enquanto isso, eles continuam a sua caminhada pelo deserto e chegam ao Monte Sinai. Vocês acho que já ouviram falar do Monte Sinai. Isso 3 meses depois que eles haviam saído do Egito. E Deus continua falando ao povo através de Moisés. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei e os trouxe para junto de mim. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal.
entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. E o povo todo respondeu unânime, vejam só, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Disse então o Senhor a Moisés, verei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. E o Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e lá recebeu de Deus os 10 mandamentos. E Deus disse a Moisés, eu sou o Senhor o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Aqui nós temos resumido, através da igreja, o primeiro mandamento, onde está assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Tem toda uma explicação dos santos, sobre esse resumo. Basicamente amar a Deus sobre todas as coisas é justamente obedecer os seus preceitos e não fazer nada disso do que foi dito. Não terá outros deuses, não fará nenhum ídolo, não prostrará diante deles, e assim por diante. Quando nós formos falar sobre os 10 mandamentos, nós vamos entrar um pouco mais nesse detalhe. E Deus continua dizendo, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas o 7º dia Deus descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então nós temos aqui mais 2 mandamentos, não tomar o seu santo nome em vão e guardar os domingos e festas de guarda. Por isso que os judeus que ainda seguem as leis do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, eles ainda guardam o sábado, e celebram a Páscoa também no dia de sábado. Nós vamos falar sobre isso, o porquê dessas diferenças. Não se preocupem. E Deus continua, honrará o teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dará. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que não lhe pertença. Santo Agostinho, uma das maiores autoridades da Igreja, dividiu esses mandamentos da seguinte forma. O primeiro, como um culto de adoração a um só Deus. O segundo, honrar o nome de Deus. 3, observar o dia do Senhor. E os mandamentos de 4 a 10 são aqueles que tratam das relações do homem com seu próximo, sendo o 9 a proibição de cobiçar a mulher do próximo e o 10 a de cobiçar as coisas alheias. Esta é a divisão adotada pela Igreja Cristã, que é seguida até hoje pela Igreja Católica. Continuando, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta,
E do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse: Não tenham medo, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. E Moisés continua dizendo, a pedido de Deus: Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Mas, enquanto isso, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, aqui é importante a gente fazer uma observação que quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus e ele volta de lá com os 10 mandamentos, isso também não é uma questão de horas. Pela narrativa a gente percebe que foram alguns dias, talvez até semanas, porque veja a reação do povo, O povo, ao ver que Moisés demorava ao descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Ou seja, Moisés devia estar demorando muito para que eles começassem a perceber que tinham, a pensar pelo menos que tinham perdido já Moisés. E respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos para mim. E todos tiraram os brincos de ouro e os levaram a Arão. Vou lembrar aqui que Arão era irmão de Moisés, aquele a quem Deus confiou a palavra de Moisés. Lembram que Moisés estava ali argumentando com Deus que não tinha capacidade para essa missão, porque não tinha o dom da palavra. E Deus, quando se irritou com Moisés, chamou Arão para falar aquilo que Moisés queria falar aos faraós. E Arão, então, pegou todo esse ouro que ele recebeu do povo, fundiu e fez isso num formato de bezerro e edificou um altar para que o povo o adorasse. E no dia seguinte já ofereceram holocaustos e sacrifícios para esse bezerro, E o povo se assentou para comer e levantou-se. E olha como narra a Bíblia aqui, E o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. E enquanto isso lá no monte, o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. Fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Mas Moisés suplica a Deus. Moisés diz assim, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e mão forte? E depois desse longo diálogo, Deus abrandou a sua ira contra o seu povo. Então Moisés desceu do monte levando nas mãos as 2 tábuas da aliança, onde estavam escritas, frente e verso, os 10 mandamentos. Quando Josué, que estava com Moisés, ouviu o barulho do povo gritando, disse: há barulho de guerra no acampamento.
E Moisés, quando viu, né, o bezerro de ouro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, e quebrou essas tábuas. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo. E depois de moê-lo, né, fazendo virar pó, espalhou, misturou ele na água e fez com que os israelitas bebessem dessa água. E o Senhor, e assim continuou a vida desse povo, né, cheia de altos e baixos. Nos momentos difíceis, nos momentos de castigo, eles dobravam os seus joelhos e adoravam a Deus. Passavam esse momento, voltavam, né, a desobedecer a Deus e adorar os ídolos. E assim era a caminhada dele. Mas Moisés estava sempre firme, né, e já era íntimo de Deus. A Bíblia narra aqui que Moisés falava com Deus face a face na tenda do encontro. Então, todo lugar onde eles se acampavam, Deus havia dado uma ordem para Moisés que construísse uma tenda fora do acampamento. E era nessa tenda que ele e Josué conversavam com Deus. E aí, depois dessas conversas, Moisés voltava ao acampamento. E Josué, filho de Num, continuava lhe servindo como um auxiliar. Quando eles já estão próximo das terras de Canaã, a terra dos cananeus, Moisés Moisés envia para essa terra espiões. Então ele separa alguns dos seus homens e pede para que eles vão explorar essa região e trazer notícias para eles. E o povo vem com uma notícia negativa, uma narrativa negativa desse povo. Eles dizem assim: o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Então um deles, chamado Caleb, disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os outros espiões, os outros soldados disseram: não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. E começaram a espalhar pelo meio do povo uma imagem negativa, de dificuldade. Esqueceram, que de tudo aquilo que Deus já havia feito por eles, tudo aquilo que eles já haviam feito, principalmente contra os egípcios, e o povo realmente começa a murmurar. Então ele diz assim: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Então aqui é importante a gente lembrar do que vem pela frente. Eu acho que todos já ouviram falar também dos gigantes, a exemplo do gigante Golias que Davi derrotou. Então esses gigantes eram os filisteus, era um povo que viviam ali nas fronteiras de Canaã. E aí vem novamente a falta de confiança. E naquela noite toda a comunidade queixou-se mais uma vez contra Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Por isso ficaram lá por mais um tempo. Então, por essa falta de confiança, é que eles foram permanecendo no deserto. É por isso que eles ficaram lá durante 40 anos. Um percurso que de repente eles poderiam ter atravessado em poucos meses, se tivessem sempre obedecido às instruções de Deus, isso acabou se tornando para ele 40 anos e eles começaram a andar ali em círculo. Bom, Arão já estava com 123 anos de idade quando morreu. E aí já vem a preparação da sucessão de Moisés.
Então Deus pede para Moisés que prepare Josué para a sua sucessão. O Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei as incumbências a ele. Então Moisés e Josué se apresentaram na tenda do encontro diante de Deus. E Moisés abençoa todas as tribos e morre, né? Então Moisés subiu ao Monte Nebo a pedido de Deus, em frente à cidade de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra. Então o que fazia fronteira entre eles e a terra que eles estariam conquistando era o rio Jordão. Então Moisés subiu neste monte e Deus lhe deu o privilégio de ver a terra a qual eles conquistariam. Mas não permitiu que Moisés entrasse nessa terra, também por conta de alguns momentos que a gente não falou aqui, mas de alguns momentos onde Moisés também duvidou de Deus, né? Então por isso não houve a permissão nem de Moisés e nem da geração mais velha. Então durante o tempo que eles ficaram ali na fronteira, os mais velhos morreram, permitindo somente que a nova geração tivesse o privilégio de conquistar essa terra prometida. E Moisés tinha 120 anos, né, de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Um pouco sobre Moisés, né, resumindo. Foi um guia, um líder religioso, um profeta e um legislador. Então, Moisés foi esse líder religioso, foi um profeta porque conversava com Deus e legislou o povo, né, sobre esse modelo de juiz. Moisés, então, ele ocupa um lugar de destaque tanto no cristianismo quanto no judaísmo. É considerado pela tradição o maior profeta hebreu. A sua importância no judaísmo faz com que essa religião seja muitas vezes denominada de fé mosaica, né? E as suas leis chamada de lei mosaica. E Moisés morreu então com 120 anos. E desses 120 anos, né, só relembrando que ele viveu seus primeiros 40 anos lá no Egito, viveu dentro da corte do Egito, já por Deus, né, sendo preparado, né, para ser um líder. Depois viveu 40 anos de paciência, né, ali na terra de Midian, pastoreando o rebanho do seu sogro, e depois os outros 40 anos conduzindo o povo do Egito pelo deserto. Embora Moisés, né, tivesse se arrependido dos seus pecados, não pôde entrar na terra prometida por causa da sua desobediência. Moisés passou pela experiência da morte, mas Deus o ressuscitou. Por que nós sabemos que Moisés ressuscitou? Porque nós temos a passagem lá no livro de João, aonde Jesus sobe com seus 3 discípulos, né, no Monte Tabor. Lá acontece a transfiguração de Jesus Cristo e aparece ali na frente dos seus discípulos Moisés e Elias conversando com Jesus Cristo. A história de Moisés revela para nós, né, o fracasso da autoconfiança. Ou seja, toda vez que o próprio Moisés e o seu povo confiava em si mesmo e se esquecia de Deus, eles eram prejudicados. E normalmente o castigo, né, era de opressão, eram outros povos que passavam a dominá-los. Tanto nesse período no deserto, quanto nos momentos lá de Abraão, Isaac e Jacó, e ainda continua depois até Jesus Cristo, né, quando nós vemos lá o domínio romano sobre os judeus. Muito bem, vamos continuando. Após a morte de Moisés, então Josué é quem assume, né, a tarefa de continuar com essa caminhada, ou seja, fazer com que o povo
israelita se adentre na terra prometida. Nós vimos que eles estão ali às margens do Rio Jordão, e o Rio Jordão é essa fronteira que eles precisam atravessar. E Deus confirma a sua promessa a Josué e diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde andar. Ou seja, Deus é bem claro, né? Cumpra os meus mandamentos, né? Cumpra tudo aquilo que eu te ordenei, que eu serei fiel a você. E essa primeira missão de Josué, que é atravessar o Rio Jordão, foi justamente numa época de cheias, né? Quando o rio ele transbordava para os dois lados, tanto para o lado de onde eles estavam, quanto para o outro lado, que era próximo da cidade de Jericó, sabendo que eles atravessando o Rio Jordão, eles teriam que batalhar e conquistar essa cidade de Jericó. E a travessia do Rio Jordão, ela também é através de um prodígio, assim como foi a travessia do Mar Vermelho. Então, através dos ritos que Deus pediu a Josué que fizesse com os seus sacerdotes, então, a partir do momento que os sacerdotes pisaram na água do Rio Jordão, essas águas se represaram de um lado e do outro lado a água desceu e eles puderam atravessar a pé enxuto. Enquanto os sacerdotes estavam ali no leito do rio, todo o povo puderam atravessar a pé enxuto, né? Então, a partir do momento que eles atravessaram, tiveram que conquistar a cidade de Jericó, que era a primeira cidade inimiga que eles tinham pela frente, e Jericó era uma cidade grande e fortalecida. Ela era toda cercada com uma grande muralha. Então, resumindo, Deus ordenou a Josué que marchassem durante 7 dias em volta da cidade, com todos os ritos que ele ali ordenou, até que as muralhas caíssem. E quando as muralhas caíram, eles conquistaram a cidade. E Josué conquistou, né, dezenas de outros pequenos e grandes reinos que tinha ali na terra prometida. Essa terra não estava vazia, ela estava povoada e eles tinham que conquistar. Ou seja, não receberam ela assim de presente, né? Muito bem. Então Josué, durante todo o período em que ele viveu, ele consolidou todas as tribos dentro da terra prometida, ou pelo menos parte dela. Então ele estabeleceu as tribos, ele loteou, né, toda aquela terra, então cada tribo já sabia que parte ocupar. Embora ainda mesmo depois da morte de Josué, algumas tribos tiveram que se unir para conquistar, né, aquilo que ainda faltava. E Josué também chega ao seu tempo e ele se despede, né, do seu povo dizendo assim: vocês mesmos viram tudo que o Senhor Deus fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações. Mas aqui eles ainda estavam juntos, né? E faltavam algumas partes ainda dessa terra para serem tomado posse. Agora estou prestes a ir, e vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou.
Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que deu a vocês. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele deu a vocês. Uma vez que toda a terra estava conquistada e a nação já estava quase toda consolidada, organizada politicamente, de forma religiosa e militar, Israel passa então a ser governada oficialmente pelos juízes, assim como Moisés e Josué já vinha governando. Então aí, se a gente olhar na Sagrada Escritura, nós vamos ver que entra o período dos juízes, que é um período que vai durar aí mais ou menos 3 séculos, ou seja, 300 anos. E o livro dos juízes, ele narra um período, entre a morte de Josué e o início da monarquia de Israel, quando o povo de Israel entende que juízes não dá mais para governar e pedem um rei, e Deus, através de Samuel, unge Saul como o primeiro rei. Então Deus já havia revelado a sua lei para governar o povo e usou esse período dos juízes para ensinar os israelitas a importância da obediência, reforçando o ensinamento comunicado por meio de Moisés no deserto. Ou seja, todo esse período no deserto foi um período que Deus vem usando para ensinar esse povo o quanto Deus quer que esse povo o ame, quanto Deus quer que ele seja o único Deus desse povo. Mas um povo de cabeça dura, um povo difícil. E ao longo desse tempo, de geração em geração, Israel sofreu com as consequências da sua própria incredulidade. Por não acreditarem na palavra de Deus sobre o perigo de se envolver com os povos idólatras que permaneciam nas terras vizinhos, acabaram criando laços com esses povos e foram castigados, exatamente como Deus os havia avisado. E lá depois desses 300 anos, lá no final do período dos juízes, o próprio último versículo do livro diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. No entanto, o povo não estava sem Deus nem a sua lei. Todos tinham ciência das leis de Deus. Portanto, se cada um tivesse achado reto fazer a vontade do Senhor, Israel teria evitado muito sofrimento. Mas quando acharam que reto era fazer o errado, trouxeram sobre si a ira de Deus. E no contexto do livro dos juízes, a gente percebe pelo menos 5 ciclos de obediência e desobediência, de períodos bons e de períodos difíceis, de períodos de opressão. Num primeiro ciclo, o povo caía na idolatria. Deus mandava um castigo de repreensão, geralmente através de opressão por um outro povo. O povo clamava ao Senhor pedindo o livramento deste sofrimento. Deus enviava um libertador, um juiz, para livrar o povo do castigo. O povo continuava fiel até a morte desse juiz. Depois caía novamente na idolatria e o ciclo ia se repetindo. Esse período dos juízes é cheio de exemplos da destruição e sofrimentos causados pelos pecados de pessoas que desrespeitavam a vontade do seu Criador, mas mostra também a longa e imensa misericórdia de Deus, que sempre procurava o livramento do seu povo. E esse período dos juízes, ele durou aproximadamente 350 anos, ou seja, desde a morte de Moisés, que foi por volta do ano 1464, até o ano 1068, quando Saul
foi ungido como o primeiro rei. E aí nós entramos no livro de Samuel. Samuel era um profeta, um juiz e um sacerdote. E em função daquele versículo que nós limos, lá o último versículo do livro dos Juízes, né, que dizia que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto, o povo clama para Samuel, então, um rei. Olha, todos os povos vizinhos têm um rei e nós não temos, nós só temos juízes, nós queremos também um rei. Então Samuel, conversando com Deus, tem a permissão de Deus para que Samuel, né, possa ungir então o primeiro rei. E com isso ele unge o rei Saul, que governa por 40 anos. Mas Saul também se desvia dos mandamentos de Deus e acaba colocando o povo também em situação difícil. Davi foi ungido muito jovem ainda e teve que aguardar mais alguns anos até a morte de Saul. Saul, sabendo que havia sido ungido Davi, passou também a perseguir Davi. Então teve todo um período de perseguição até que veio a morte de Saul. Davi assume e conquista os filisteus, né, através da morte do gigante Golias, e conquista também o Monte Sião, né, onde foi estabelecido Jerusalém. Davi teve o agrado de Deus e conquistou a lealdade do seu povo. Samuel, no seu livro, narra inclusive os pecados de Davi, entre eles a morte de Urias, um de seus comandantes, né, que foi colocado na frente da batalha para morrer por ordem de Davi, para que Davi pudesse ficar com a sua esposa. Jerusalém se torna, nesse período, né, o centro do poder político na região. E mesmo após o fim do reinado de Davi, o povo continua na expectativa do Messias. Ou seja, nessa época já havia a profecia da vinda de um Messias, de um libertador, né, de todo esse sofrimento do povo. Que a gente vê no Testamento, né, através daquela passagem aonde um cego clama no meio da multidão, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas Davi, no seu reinado, ele não consegue realizar o seu maior sonho, que era construir o templo em Jerusalém. Isso ficou para o seu filho, né? Depois de 40 e poucos anos, Salomão, seu filho, assume. Salomão casa com a filha de um faraó do Egito, mas Salomão aderiu, né, ao Senhor e andava segundo os preceitos de seu pai Davi. O Senhor apareceu a Salomão num sonho e disse: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão respondeu: tu mostraste grande benevolência para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com fidelidade, justiça e retidão de coração. Tu lhe conservaste esta grande benevolência e lhe deste um filho para se sentar no seu trono, como é o caso hoje. Agora, Senhor meu Deus, fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de um adolescente que ainda não sabe como governar. Lembrando que Davi assumiu o trono aos 18 anos de idade. Teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração obediente, capaz de governar teu povo e discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Este pedido de Salomão agradou ao Senhor, e Deus disse a Salomão: já que não pedistes esses dons, e não pedistes para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, de modo que não houve igual antes de ti,
nem haverá depois de ti. E dou-te também o que não pediste, riquezas e glória, de tal modo que não haverá igual entre os reis durante toda a tua vida. E se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos e mandamentos, a exemplo de Davi, teu pai, eu te darei uma longa vida. Então a gente percebe que ao longo de toda essa história, de toda essa caminhada do povo hebreu, Deus está sempre pedindo, sempre reforçando, né, a necessidade, a importância da fidelidade desse povo para com o seu Deus. E o reinado de Salomão, né, tornou-se com um povo inumerável como a areia do mar. Havia fartura. Salomão tinha sob seu domínio todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito. Dominava todas aquelas regiões e estava em paz com todas as terras circunvizinhas. Viveram sem medo, cada um debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira. Aqui uma demonstração, né, de como viviam em tempos de tranquilidade e de paz. A sabedoria de Salomão superava todos os orientais e os egípcios. Era mais sábio que todos os homens e era famoso em todas as terras circunvizinhas. Salomão pronunciou 3.000 provérbios e seus cânticos foram 5.000. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, súditos de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. E foi no 4º ano do reinado de Salomão que ele começou a construção do templo. Tinha 30 metros de comprimento, 10 de largura e 15 de altura. E depois a Sagrada Escritura narra todos os detalhes de como ele deveria construir o templo. Salomão construiu também o seu palácio, que levou 13 anos para ser construído. Construiu assim a casa chamada Floresta do Líbano, com 50 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Mas, além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, idumeias, sidônias, etéias, mulheres das nações a respeito das quais o Senhor dissera aos israelitas: não arrumeis casamento com elas, nem elas com vossa gente. Com certeza perverterão os vossos corações para que sigais os seus deuses. Mas Salomão apaixonou-se por elas, e elas desviaram-lhe o coração para outros deuses. Seu coração já não pertencia integralmente ao Senhor, como o do seu pai Davi. Salomão então prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos Monitas. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque seu coração se tinha desviado do Senhor seu Deus, embora este lhe havia aparecido 2 vezes, proibindo-lhe expressamente seguir os outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. O Senhor disse a Salomão: já que procedeste assim e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar de ti o reino e dá-lo a um de teus servos. Mas por amor a teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo. Salomão exerceu o reinado sobre todo Israel durante 40 anos. Salomão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, Jerusalém. Seu filho Roboão tornou-se rei em seu lugar. E aí vem a divisão, o período, né, da divisão desse reino. Com a morte de Salomão, Roboão, seu filho, sucedeu o trono. Mas em vez de ouvir o conselho dos anciãos da tribo de Israel, para aliviar a carga tributária e os trabalhos compulsórios impostos por seu pai, ele mandou aumentá-la dizendo: meu dedo menor é mais grosso que o lombo de meu pai.
Meu pai vos impôs um jugo pesado, eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos açoitarei com escorpiões. Esse conselho quem havia dado foram seus amigos, né, que cresceram com eles. Então ele deixou de seguir o conselho dos anciãos e para aliviar o jugo do povo, né, o peso dos impostos, dos trabalhos e tudo mais, e acabou ouvindo o conselho dos seus amigos. E isso levou à rebelião das tribos e à divisão do reino em dois novos reinos, o reino norte e o reino sul. Roboão ficou com a tribo de Judá, no reino sul, e a capital em Jerusalém. Jeroboão, que era um servo de Salomão, que já havia se rebelado, inclusive estava exilado, voltou, né, e nessa rebelião acabou ficando com todas as demais tribos, formando o reino norte, com a capital em Siquém, que mais tarde se tornou a Samaria. Então aqui a gente percebe, né, o porquê do desprezo, né, do povo judeu, que é aquele que herdou a tribo de Judá, em relação aos samaritanos. Por outro lado, o reino de Judá permaneceu mais fiel com sua fé em Deus, enquanto o reino norte tornara-se fortemente influenciado pela cultura, né, dos países vizinhos, especialmente pelos cananeus e pelos fenícios. Isso aconteceu lá por volta dos anos 930. 300 anos depois, né, depois de dividido esse reino e já consolidado esses dois reinos, lá por volta do ano 600, acontece a invasão pelos babilônios. Nabucodonosor, né, que era um rei poderoso naquela época, invadiu, né, e levou todos eles para o exílio, assim como já havia predito Moisés 900 anos antes. Né? Ele dizia assim: o Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela sitiará todas as cidades de sua terra. Isso está lá escrito, né, por Moisés no livro do Deuteronômio, no capítulo 28. E esse rei babilônico, né, o Nabucodonosor, conquistou inclusive Jerusalém, queimou toda a cidade e destruiu o templo de Salomão. Isso cumpriu mais uma profecia de Moisés, né, quando ele disse: vocês serão desarraigados da terra em questão, entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado a outro da terra. Bom, e assim foi por mais 70 anos, né, até que o imperador Ciro, imperador da Pérsia, conquistou Babilônia e assumiu toda essa região. Só que Ciro permitiu que os israelitas voltassem para sua casa, embora como uma província do Império Persa. E permitiu também que os judeus, os israelitas, né, reconstruíssem o templo. E aí nós entramos na fase do segundo templo. E assim foi por mais 70 anos. Né? Aí o que acontece? O Império Persa cai, vem o Alexandre o Grande, imperador grego, né, que conquista toda a Pérsia e transforma novamente os israelitas numa província persa por mais 200 anos. E assim por mais 200 anos eles são subjugados pelo povo grego. E até que depois desses 200 anos vem o Império Romano, que domina o Império Grego, né? Isso já pelos anos 60 a.C. Então os romanos derrotam os gregos e se tornam naquela época a potência mundial. E os israelitas novamente se tornam uma província do Império Romano. E é por isso que a gente vê, aí já no período de Jesus, né, a presença de todo o Estado romano ali naquela região. Então a gente percebe, né, que todo esse período
depois das desobediências que nós vimos ali no livro dos Juízes, o povo passa realmente por muitos e muitos séculos subjugados a outros povos, às vezes como exilados, né, como estrangeiros, e às vezes na sua própria terra, mas sem a liberdade. E aqui então nós chegamos no período de Jesus Cristo. Então nós encerramos essa parte, mas eu queria deixar para vocês uma reflexão muito importante, que a gente deve trazer tudo isso para a nossa vida, senão não faz sentido o conhecimento de toda essa história. Assim como esse povo sempre tinha momentos bons, momentos de glórias, quando estavam na presença do Senhor, quando se afastavam também tinham os seus momentos de destruição, de exílio, ou seja, os seus momentos mais difíceis, ou seja, os momentos de escravidão. O que nós podemos comparar hoje com a nossa vida? A mesma coisa. Quando nós estamos próximos de Deus, na oração, com intimidade com Deus, nós temos os melhores momentos da nossa vida. E quando nós nos afastamos, nós temos os piores momentos da nossa vida. Procure refletir sobre isso. Faça uma análise de toda a sua vida e veja como que ela tem sido quando você está próximo de Deus e quando você está afastado de Deus. Hoje, com o registro de de toda essa história, não só desses 4.000 anos que nós falamos, mas nós vamos ver também mais um período de 2.000 anos. Nós vamos entrar agora na história da igreja, em continuidade com a história da salvação, que é uma continuidade. Nós vamos continuar vendo sempre que enquanto estamos com Deus, estamos bem. Quando nos afastamos de Deus, a nossa vida vira de pernas para o ar. Então essa é a reflexão que eu gostaria que vocês fizessem, E é por isso que a igreja pede para a gente fazer toda essa narrativa dessa história de salvação, que é justamente para a gente tirar essa lição para nós, para a nossa vida. Senão não faz sentido a gente ler a Bíblia, ler todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, se não for para a gente comparar e trazer isso para a nossa realidade. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.